eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Sarinha, Deus te abençoe, filho. Glória a Deus, pode sentar, irmãos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E como eu falei, glória a Deus que muita gente veio. Na quarta-feira a gente sabe que é sempre difícil, né? Eu fico feliz porque, embora o pastor não esteja na igreja, mas a igreja entende que a palavra que vai ser pregada é a do Senhor, não é a do pastor nem a do irmão. Isso é bom. Outra coisa que me alegra é quando o pastor chama, eu sei que o Senhor vai conduzir, porque senão não chamava. Eu tenho esse entendimento. Glória a Deus. E como eu falei, hoje é a nossa reflexão, daremos continuidade ao estudo na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1. O nosso texto base é Filipenses, capítulo 1, verso 27 ao 30, e o capítulo 2, do 1 ao 4. Creio que não vai dar tempo falar de tudo, né, mas vamos até onde o Senhor permitir. Filipenses, capítulo 1, verso 27. O pastor Valber, na quarta-feira passada, eu queria que os irmãos acompanhassem na sua Bíblia, se pudesse anotar algumas coisas que vão ser passadas aqui. Foi um estudo, né? Um estudo direcionado. Algumas coisas o Senhor me deu, outras eu busquei nos livros de teologia. E o pastor Valber, na quarta-feira passada, ele parou no versículo 26, né? E foi do verso 12 ao verso 26. Hoje nós vamos do verso 27 ao verso 30. E, se possível, iniciaremos o capítulo 2, do verso 1 ao verso 4. E aí, se a sua Bíblia for NAA, que é a versão que eu estou usando, que a gente usa, né, vai ficar mais fácil, mas se não for, tem algumas expressões que vai dar diferença na sua Bíblia, e aí você anota, né, se possível e se quiser, né? Só para situar um pouco, nos versos anteriores, do 12 ao 26, Paulo fala do que aconteceu com ele e do progresso da pregação do Evangelho. Paulo fala dos tipos de pregadores, né, do Evangelho que tinha lá na cidade de Filipos, fala de suas expectativas a respeito da defesa que ele tinha feito perante a autoridade romana, fala do aguardo da sentença, né, na certeza de que ele iria ser solto. Ele tinha essa certeza no coração, baseado na fé e nas orações da igreja, embora a outra possibilidade dele não ser solto e ser condenado à morte existisse, mas ele tinha fé que ia ser solto, né? Ele fala que qualquer que fosse o resultado, isso é o mais importante, é o fechamento desse parágrafo anterior, é que ele fala que a liberdade ou a condenação dele, ele estava preparado para os dois. É uma fé muito grande, né? A morte, né? Tanto a morte, a condenação à morte, quanto a sua soltura, a sua liberdade, ele estava preparado porque ele sabia que a vida dele pertencia a Cristo e não a Roma. Glória a Deus por isso. E aí ele fala das batalhas, né, lá, que Paulo trava como defensor do Evangelho, que o deixava confiante para o chamado que Cristo deu a ele, que o próprio Cristo confiou a ele, né, e ele transmite bem esse chamado numa frase que é muito conhecida, que faz parte desse livro, que diz que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Glória a Deus. E o título da nossa reflexão de hoje tem a ver com esse hino que foi cantado, é Exortação à Unidade Cristã. Vamos à leitura, Filipenses, capítulo 1, verso 27.
Diz assim a palavra do Senhor: acima de tudo, viva de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês, que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação. E isto da parte de Deus. Porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele. Pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim, e que agora estão ouvindo, que continuo a ter. No capítulo 2, o verso 1 diz: portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Amém? Oremos. Paizinho amado, Paizinho santo, em nome de Jesus, meu Pai, aqui estou, na missão de pregar a Tua palavra, na missão, meu Pai, que o Senhor me confiou nesta noite. Grandes são os levantes, mas sei que o Senhor esteve comigo todo o tempo. E aqui estou para testemunhar que o Senhor é o Senhor desta igreja, e a Sua palavra tem que ser pregada. Obrigado por aqueles que aqui estão, Senhor. Abra os ouvidos e os olhos espirituais, que a palavra desta noite caia como uma semente, uma instrução, meu Pai, que venhamos sair daqui fortalecidos na fé, renovados na fé em Ti, para lutarmos nos dias maus, para vivermos em unidade, como igreja, como corpo de Cristo, meu Deus, o Teu Filho amado. Seja conosco, seja comigo, em nome de Jesus. Que seja o Senhor aqui, que eu seja um instrumento, meu Pai, e que meus irmãos sejam ministrados conforme eu fui durante o estudo dessa palavra. É assim que eu oro e te agradeço, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, aí no verso 27, vamos estudar verso a verso, o que Paulo quer dizer nesse trecho. Como eu falei, é uma missão difícil, né? Mas vamos lá. Verso 27 diz assim: acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês, que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Aqui, meus irmãos, a primeira coisa que nos chama a atenção, nos salta a atenção aqui, logo na primeira palavra, né, primeira, segunda e terceira palavra que me salta aos olhos nesse versículo, é que Paulo já começa fazendo uma observação importantíssima. E ele fala aí, acima de tudo. Olha como ele começa, acima de tudo. Ele quer dizer, acima de qualquer coisa. Ele quer dizer, em primeiro lugar, o reino de Deus. Qualquer coisa fora das coisas do reino que seja secundário. É isso que Paulo já começa aí, exortando a igreja de Filipos. Mais importante a se fazer que todo o resto. É isso que o início da frase aí significa, acima de tudo. E ele continua. Paulo aí ele está se referindo, meus irmãos, ao comportamento da igreja de Filipos, ao estilo de vida que a igreja estava levando. E ele faz essa exortação, chamando a atenção de que a igreja deixasse em segundo plano qualquer outra coisa, e que, acima de tudo,
fosse procurar as coisas de Deus. E a gente vai continuar aqui no estudo e no decorrer da leitura, que ele começa aí falando do comportamento da igreja, o estilo de vida que a congregação deveria levar, não importasse as circunstâncias. A gente sabe que as circunstâncias, muitas vezes, elas vêm para tirar a gente do caminho. E Paulo exorta a igreja aí, porque independente das circunstâncias, acima de qualquer coisa, independente de qualquer coisa, acima de qualquer adversidade. É isso que Paulo está dizendo. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. Independente da perseguição, independente dos levantes, independente das circunstâncias, das adversidades, acima de qualquer coisa, meus irmãos, Paulo exorta a igreja de Filipos, dizendo, acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. E aí, já nessa segunda parte do verso 27, a segunda parte do verso 27, que ele continua, acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, a palavra vivam, empregada nesta frase, ela vem da palavra polis. E a palavra polis é usada para definir cidades. É a origem da palavra cidades. Né? De onde vem o termo política. E o que é que Paulo está querendo dizer com isso? Né? Essa palavra ela descreve a conduta de um cidadão, como ele deve se portar na sua cidade, na sua pátria. Né? O comportamento dele como cidadão político naquela cidade. O que Paulo está querendo falar aí, meus irmãos, está querendo dizer é que, para a congregação de Filipenses, da igreja de Filipos, é que eles se comportem como um cidadão do céu. Ele faz a analogia, ele faz a comparação em relação ao cidadão da terra, mas ele se refere para que o povo de Filipos, a congregação, entenda, né, que aquela cidadania que o povo de Filipos dava honra, né, por pertencer a Roma, era um título que eles gostavam muito, eles dessem a mesma ênfase à cidadania celestial. Esse é o sentido que Paulo usa, essa palavra vivam, aí do verso 27. É importante saber que o povo de Filipos, eles tinham honra por pertencer a Roma. Eles sentiam honra porque eles tinham títulos, eles eram respeitados como cidadão romano. Né? Filipos pertencia a Roma, era a entrada para a Europa de quem vinha da Ásia, era passagem, era uma cidade importante. E aí o povo de Filipos se orgulhava de ser cidadão romano. O próprio Paulo se beneficiou disso, né, por ser cidadão romano. Então, a cidadania romana era muito valorizada. Então, é esse sentido que a frase que Paulo fala aí se refere. Então, o povo de Filipe era muito ligado e se orgulhava de pertencer a Roma, por conta das honras, né, que eles recebiam, os privilégios, por ser cidadão romano. E Paulo chama a atenção aí, meus irmãos, desse verso, ele chama a atenção da congregação de Filipos, de que os seguidores de Cristo, a partir do momento que ele aceita Jesus, ele recebe a cidadania do céu. Esse é o sentido que Paulo emprega aí. Vocês são cidadãos do céu. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, no momento que você aceita Jesus, você passa a pertencer à pátria celestial. Veja que interessante, quando a gente estuda a palavra, mergulha nela e começa a entender, e até voltar no tempo, da forma que a linguagem que Paulo usava para aquele contexto histórico, para aquela cidade, né, era bem direta, porque o povo sabia e entendia a linguagem que Paulo estava usando. Então, ele diz que no momento que o cidadão aceita Jesus Cristo como seu Salvador, ele passa a pertencer à pátria celestial, ele passa a ser membro da Jerusalém espiritual. Por isso, eles deveriam viver dignos dessa cidadania.
E você observa que Paulo aqui diz que ser digno do Evangelho de Cristo é ser digno dessa pátria celestial. Se comportem como cidadão do céu. Esse é o sentido que Paulo fala aí no verso 27 do capítulo 1. E que, como cidadão do céu, a gente deveria se portar de forma digna, né? A exortação de Paulo àquela comunidade era de que a congregação de Filipos se comportassem, o modelo de comportamento fosse como cidadãos do céu e não valorizasse menos do que a cidadania de Roma. Então, era essa a atenção, para que eles tivessem os olhos fitos como cidadãos do céu, se comportassem como cidadãos do céu. Temos implícito aqui nesse verso 3 conselhos de Paulo. Interessante que num verso tão pequeno, ele transmite para o povo de Filipos 3 conselhos, orientando como os filipenses poderiam colocar isso em prática. Como os filipenses poderiam viver como cidadãos do céu, digno do Evangelho. O primeiro conselho que a gente vê aí, e que ele pede, que ele fala da carta, é que a congregação vivam em união. Em união com um único propósito de defender o Evangelho de Cristo. Continuando o verso 27, você que está acompanhando, ele diz, preste bem atenção, para que, ou indo até aí, para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês, que estão firmes em um só espírito, como uma só alma. Paulo dá uma ênfase aqui ao espírito de unidade. Ele quer dizer para a igreja se envolver em unidade, em um só ânimo. É interessante aqui também, meus irmãos, quando a gente passa para meditar na palavra do Senhor e da forma que Paulo estava escrevendo à congregação de Filipos, que quando ele diz, para que, ou indo até aí, para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês. É interessante aí que ele está falando de testemunho. Eu quero ouvir testemunho de que vocês, né, estão trabalhando, vivendo em união, digno do Evangelho de Cristo. Esse é o primeiro ponto do conselho de Paulo para a congregação de Filipos. Vivam em união. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo se refere aos problemas, Paulo naturalmente estava se referindo aos problemas internos da igreja que já existia lá na congregação de Filipos, né? E ele orienta aqui que eles deveriam deixar as diferenças e os interesses pessoais de lado, né? Ele fala aí, na continuação do verso 27, ele diz, lutando juntos pela fé do Evangelho. Interessante, mais uma vez aqui, nas palavras que Paulo usa, e ele usa propositadamente. Ele fala aí, lutando juntos pela fé do Evangelho. O termo aqui utilizado o termo lutarem, né? Era um termo apropriado para a época, visto que a maioria do povo de Filipos, eles tinham participado do exército romano. Né? E como soldados do exército romano, eles sabiam o que Paulo estava falando aqui. Quando eles dizem lutando juntos, eles sabem que o exército, cada um tem uma posição, cada um tem um pensamento diferente, mas que na hora de ir para a guerra, o objetivo era único. Esse é o sentido que Paulo dá aqui. Ele diz, vocês lutem juntos.
Ele está dizendo, em outras palavras, ele está querendo dizer, como vocês lutam no exército, um só exército para lutar pela pátria de vocês. Vocês se unam em uma só unidade, como corpo de Cristo, para lutar juntos pela fé do Evangelho. Amém? Os irmãos estão entendendo? Amém. Espero que não dê sono. É interessante, meus irmãos, que a gente começa a mergulhar e a estudar, e a gente vai vendo o quão profundo são as palavras que Paulo utiliza nas cartas que ele escreveu, né? A gente sabe que há diferenças dentro da igreja, pensamentos diferentes, a diversidade de ideias são imensas, né? A gente é ovelha, mas a gente chega aqui na igreja cheio de carrapicho. Eu tinha uma visão muito distorcida de igreja. Eu fui nascido e criado no Evangelho, mas eu tinha uma visão muito distorcida da igreja. E um ano antes de eu ir para o cursilho, eu me converti. E mesmo um ano convertido, eu só vim entender o que era igreja no cursilho. E aí o Senhor abriu os meus ouvidos, os meus entendimentos espirituais, e aí eu entendi o que era igreja. Porque até então, desde a minha criação, eu entendi que igreja era um local que o povo que fazia as coisas erradas agora são santos e só fazem coisa certa. Isso é uma mentira do capeta. Né? Sabe por quê? Porque muitas das vezes, assim como eu fiz, muitos fazem. Em vez de colocar a nossa salvação e a nossa fé em Cristo, coloca nas pessoas. Aí você olha para um cara que vai para a igreja, que frequenta a igreja, que anda com a Bíblia debaixo do braço, mas ele não tem um testemunho de cristão. E aí eu apontava e creio que muitos apontavam, né? E muitos apontam por aí. Para ser desse jeito, eu não vou para a igreja, não. E aí o que acontece? A gente se nivela por baixo. Em vez de a gente se nivelar por Cristo, a gente se nivela pelo irmão que é pecador. E aí, quando eu entendi o que era igreja, eu entendi que os que estão aqui estão buscando se curar. Os que estão aqui, entenderam o Evangelho de Cristo, estão buscando, num processo doloroso, que não é fácil, a gente anda na contramão do mundo, a gente busca um processo de santificação. E hoje o meu olhar, e o conselho que eu dou para todos que têm essa visão que eu tinha no passado, é que você olhe para Cristo, porque a sua salvação está em Cristo, não no irmão da igreja. E aquele irmão que eu percebo que não está andando de acordo com a palavra de Deus, eu só tenho uma coisa a fazer: pedir misericórdia e orar por ele. Amém? Ir lá dar uma focinha, dar uma exortação, uma palavra de ânimo, para que ele não se desvie do caminho. Então, a gente precisa colocar nossa fé no Criador de todas as coisas, naquele que enviou o seu Filho para nos salvar e trazer as verdades que a gente precisa entender para andar como cidadão do céu. E aí defender o Evangelho como igreja unida. O segundo conselho que Paulo dá aí é não se deixar se intimidar. Não se deixar se intimidar. Não temer os adversários. Verso 28. Me acompanhe no verso 28. Ele diz: e que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação. E isto da parte de Deus. Olha que verso profundo. A palavra adversário aqui refere-se àqueles que prejudicavam a pregação na igreja. E eram muitos. A pregação do verdadeiro evangelho. Havia vários tipos de pregadores na época, muitos deles convertidos do judaísmo, né? E havia alguns que eram libertinos, eles aceitavam e depois praticavam diversos tipos de coisas e pregavam um evangelho que não era genuíno. Então, Paulo se refere aqui a esses adversários que prejudicavam, né, a pregação do verdadeiro evangelho.
Paulo continua dizendo algo importante aqui, meus irmãos, aqui no final do verso 28. Pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isto da parte de Deus. Paulo está aqui querendo dizer o seguinte: a coragem dos filipenses diante dos adversários, olha que coisa profunda. A coragem dos filipenses diante dos adversários seria uma demonstração pública que eles realmente eram salvos em Jesus. Se eles ficassem com medo dos adversários e recusassem isso, era uma prova forte de que eles estariam derrotados. E quando ele conclui aí que vem da parte de Deus, né, ele fala, mas a firmeza deles diante dos adversários era a evidência de que Deus estava com eles. E a evidência de que Deus estava com ele era nítida. Por quê? Pois só Deus podia dar a eles a força e a coragem para resistir à guerra, à luta contra os adversários. Só Deus dava a Paulo a força e a coragem para, de dentro de uma prisão, escrever uma carta dessa. É muito profundo essa colocação aqui, porque a gente entende que tudo vem de Deus. E quando ele encerra aí falando a perdição, o que é prova evidente de perdição para eles, né, para vocês é sinal de salvação. Tanto a perdição quanto a salvação, e quando ele fala aí que os adversários estavam caminhando para a perdição, a palavra perdição aí remete à condenação eterna. Então, aquele povo estava caminhando para a condenação eterna, assim como a igreja de Filipos estava, aqueles que eram fiéis, dignos do evangelho, estavam caminhando para a salvação eterna. E aí, a salvação eterna para os que estão em Cristo, né? E a condenação eterna dos adversários. Tanto a salvação, meus irmãos, quanto a condenação vem de Deus. É Deus que estabelece as coisas, todas as coisas. O terceiro conselho de Paulo para a congregação de Filipos: viver como cidadãos do céu, dignos do evangelho e não temer os adversários, é entender que sofrer por Cristo é privilégio, é graça. Isso a gente vê nos versos 29 e 30. No verso 29 ele diz assim: porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele. No verso 30 ele diz: pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim, e que agora estão ouvindo que continuo a ter. Mesmo preso, Paulo dava testemunho que continuava combatendo o bom combate, pregando o evangelho dentro da prisão, escrevendo cartas dentro da prisão, e ele sentia isso na congregação de Filipos, e escreveu para a congregação de Filipos que ele via isso. E aí Paulo diz aos filipenses que eles precisam enxergar os sofrimentos, a perseguição, as lutas, como um privilégio dados por Deus. Meus irmãos, uma das piores coisas assim para mim entender, e demorou um bocado de tempo, foi esse sofrer por Cristo. Sofrer alegre, ficar contente na tribulação. Lá em Tiago, capítulo 1, a partir do verso 2, eu li aquele capítulo umas 100 vezes. E quando eu comecei a ler a primeira, eu disse: Senhor, eu não entendi. Aí eu orava, aí lia a segunda: Senhor, eu não entendi. E aí eu ia buscar literatura, e fui buscar outros pastores renomados, que a gente sempre usa como referência, como Hernandes Dias Lopes, né, Augusto Nicodemos, e outros livros que falaram sobre esse tema. Eu li um monte. E eu confesso a vocês que, mesmo depois de ter lido aí 100 vezes, ainda não conseguia entender como é que uma pessoa
poderia se comportar de forma alegre, de forma feliz, passando uma tribulação, passando um problema. Até que um dia eu estava lendo uma leitura simples e o Senhor me fez entender isso. E aí, é muito essa frase de Paulo: morrer é lucro. Quando a gente está em Cristo, morrer é lucro. Eu fico tranquilo. Na reunião da EBD, né, o pastor passou esse tema, e eu disse: pastor, eu nunca preguei assim, não faço ideia de onde eu vou mergulhar, mas eu sei de uma coisa, que daqui para lá o Senhor me dá. Porque se o Senhor, né, falou ao coração do pastor da igreja, do líder da igreja, do anjo da igreja, que quem deveria estar aqui hoje dando essa mensagem era eu, de que forma eu ia dar se o Senhor não me desse, não direcionasse? E embora, meus irmãos, a gente pesquise, e é interessante a gente pesquisar, fazer leitura de rodapé da Bíblia, buscar livros a palavra que tem estudo bíblico, né, fazer leituras de autores, buscar referência, né, é o Espírito Santo que vai conduzindo todo o processo do estudo, é o Espírito Santo que vai primeiro exortando a nós, aplicando a palavra na gente, a riqueza das palavras que tinha ali, que o Espírito Santo foi abrindo, e eu fui olhando assim: Jesus, como isso é para nós hoje, parece que ele está escrevendo para hoje, para a gente. Então, assim, a minha alegria é essa. Eu, quando recebi o diagnóstico que o meu coração estava crescendo, né, eu tenho a doença daquele coração que cresce, eu fiquei muito atormentado. E eu precisei fazer uma cirurgia para a retirada da vesícula. Tive uma crise de vesícula de madrugada, quase morro, fui para o hospital e teve que fazer uma cirurgia. Fui medicado e aí o médico que ia fazer a cirurgia disse: olha, você tem que fazer um risco cirúrgico com um cardiologista. Beleza. E eu fui, quando eu cheguei lá, que o médico pegou o exame, ele olhou assim e fez: não, a sua vesícula é fichinha para o problema que você tem no coração. Você tem que ir para a cirurgia cardíaca. Eu olhei para ele assim, eu disse: como é, doutor? Ele disse: não, a gente vai abrir, aí raspa para tirar a parte que cresceu, aí a gente fecha. A gente vê pelos maquinários se está tudo ok, se não tiver a gente abre de novo, aí raspa mais um pouquinho, isso ele falando na maior naturalidade do mundo, e eu ali. Aí ele disse: mas se você quiser buscar outro parecer de outro médico, você fica à vontade. Eu disse: tá bom, doutor, eu vou procurar outro parecer. Porque o Senhor tem um propósito comigo, o Senhor tem um chamado para mim, e eu não creio que eu vou passar por isso, não. Eu não vou passar essa raspadinha, não. O Senhor me desculpe, mas não vou, não. Mas aí eu passei a ter uma preocupação, porque o emocional da gente, o psicológico da gente é afetado com a notícia dessa, sem arrudeio. Não teve arrudeio, não. Foi assim, pá. E aí eu comecei a orar: Senhor, e assim, você pode ter uma morte súbita a qualquer hora, em qualquer lugar. Então, o risco de morte súbita é muito alto. E o meu avô, né, por parte de mãe, ele teve uma morte súbita muito novo. Tinha 40 e poucos anos. Estava fazendo a feira, pum, desmaiou, morreu. Então, assim, aquilo me perturbou bastante e eu comecei a orar. E a minha oração, meus irmãos, e a minha preocupação maior era as duas riquezas ali. Senhor, eu vou morrer, vai ficar duas crianças, e quem toma conta dele? Quem toma conta dele? Como é que eles vão viver sem pai? Meus irmãos, orei muito assim. Me preocupei muito com isso, me tirava o sono. Até que um dia eu estava lá, questionando, mesmo toda vez eu questionava: Senhor, eu vou morrer. Quem é que cuida? Quem é que cuida? Quem é que cuida? Até que o Senhor disse: e quem cuida é você? Aí eu: ô Senhor, me perdoe. Aí caiu a ficha. A gente não cuida de nada, assim. Me perdoe, a gente não cuida de nada. A gente tem a responsabilidade de cuidar, como mordomos fiéis que devemos ser, da herança que o Senhor nos deu. Mas a herança é ela não é nossa.
Se tem um dono de uma riqueza que vai deixar uma herança para você, de quem é a riqueza? Sua ou dele? É dele. Ele está deixando a herança para você. Mas a herança é dele. Ele é o dono da herança. A gente é só o mordomo que vai cuidar da herança. Enquanto ele está vivo, administrando, e se ele morrer, porque é mortal, aí a gente passa a herdar tudo. No caso do reino de Deus, é diferente. Deus nos deu uma herança, deu 2 heranças para mim, mas pertence a ele, e ele é eterno. Então, quem cuida é ele. Enquanto ele quiser, e ele tiver propósito comigo, ele vai me sustentar de pé. E depois desse dia, meus irmãos, eu passei a não temer mais a morte. Não tenho mais nenhum medo de morte. O emocional fala alto, o psicológico fala alto, mas na hora que eu estou orando, o conforto que vem não é você. A gente não acrescenta nenhum fio de cabelo. Então, meus irmãos, é essa a forma que a gente deve crer. É essa forma que Paulo cria. O morrer é lucro, porque eu sei para onde eu vou. E se eu ficar aqui, o Senhor vai me usar para eu continuar pregando o evangelho dele. É assim que tem que ser. Eu não tenho que me preocupar se a Covid vai atacar, se não vai atacar, deixar de cultuar, deixar de congregar por causa de uma pandemia. Não faz sentido. Se a gente crê no Senhor, a nossa vida pertence a Ele, quem cuida é Ele. É esse o entendimento que hoje eu tenho com a maior clareza da minha mente. Depois que o Espírito Santo de Deus me chamou, me puxou as orelhas numa oração, depois de muito eu insistir. Então, assim, eu cumpro a missão, porque no dia do juízo, nós vamos prestar conta das heranças que o Senhor nos deu, né? Bem direitinho, inclusive das esposas, e a gente precisa cuidar daquilo que o Senhor nos deu. Amém? Glória a Deus por isso. Paulo fala aí, meus irmãos, do sofrimento pela causa do Evangelho, vivendo como cidadãos do reino dos céus, segundo o modelo de Cristo, vivendo na ética, vivendo na unidade e na prática das leis da pátria celestial, das leis de Deus, como qualquer cidadão deve fazer na terra, ao cumprir a lei do seu país. A gente tem um temor medonho pelas leis, né? As pessoas que andam de forma correta, um temor medonho pelas leis, mas na hora de cumprir a palavra de Deus, a gente fica ali meio que relativizando. Isso eu faço, isso eu não faço, isso aqui não é bem assim, né? E aí a gente, quando a gente se converte, que a gente entende que a palavra de Deus ela é fiel, ela é verdadeira, e ela é o princípio que sustenta toda a fé cristã, quando eu chego numa palavra que eu não concordo com ela, quem está errado? Eu que não entendi. Quando eu vejo um irmão me mostrando um verso da Bíblia que não está concordando com outro verso da Bíblia, eu digo, meu irmão, vá orar. Vá orar. A Bíblia não está errada. Pode trair. Se está dizendo que a Bíblia está errada, é o capeta no seu ouvido. Você está errado. Então, busque em oração que o Espírito Santo esclareça qual é a forma correta que está ali. O entendimento correto que está ali. Eu me lembro que no primeiro ano aqui na escola dominical, com o pastor Léo, eu tinha conhecimento da palavra na doutrina assembleana, né? E quando eu chegava aqui, o pastor Léo explicava de outra forma, e eu ficava com o meu coração questionando, e eu questionava na oração. No final da IBD, eu procurava ele, pastor, o meu entendimento é ele. Aí ele dizia, mas não é esse não, filho. Aí eu dizia, e aí, como é que a gente faz? Ele disse, vai orar. E aí orar, meu irmão, era impressionante. Quando eu estava orando, o Senhor me deu um entendimento sobre isso aqui, porque eu fiquei confuso. E aí o Senhor dizia, é exatamente o que você ouviu hoje, porque fui eu que dei. Desse jeito. E eu digo, glória a Deus por isso. Então, assim, se a gente não entendeu a palavra, se a gente tem dúvida na palavra, é oração. O Senhor vai dar o entendimento correto. Você vai estudar aquilo, o Senhor vai dar o entendimento correto, para que você não venha a tutubiar com a palavra de Deus. Então, assim, esse tipo de comportamento, quando a gente resolve ser cidadão do céu, resolve cumprir eticamente o que a palavra nos manda, levanta, desperta a retaliação do inimigo.
E a retaliação do inimigo, o ataque do inimigo não é pequeno. A gente faz parte da UDF, do curso Paternidade, e do FFI, que é da família, do Aliança e do curso Paternidade. E quando a gente faz o curso Paternidade, que são várias semanas, negocinho, a gente vê as pessoas dizendo, meu irmão, quase que eu não chegava, meu irmão, quase que eu não vi, meu irmão, foi tanto problema hoje, né? E eu ficava assim olhando, oh, Jesus, dê misericórdia, dê força, dê entendimento. Porque, meus irmãos, qualquer coisa que a gente faça para buscar a palavra do Senhor e o entendimento na palavra, o adversário vai se levantar. Você acha que vai ficar tudo tranquilo? Não vai. O adversário vai se levantar e ele se levanta com força. Uma outra coisa que eu sempre comento, eu sei que o inimigo tentou me tirar a palavra hoje. Sei disso. Ontem foi o dia todo no trabalho. A sorte que eu trabalho só, porque se eu tivesse com um colega do lado, ele tinha ido embora, ou ele ou eu, porque estava feio o negócio, uma tosse feia e um cansaço, e eu fazia uso da bombinha e não resolvia. E aí qualquer pessoa hoje diz que é Covid, né? Diz que é doença e tal, e eu sei que não é, porque eu tenho esse problema há muitos anos. E geralmente ataca na época do inverno, mas não sei por que essa mudança de tempo, desde janeiro que eu sofro. E aí o inimigo sabe que meu ponto fraco é esse. E você acha que ele vai agir aonde? No seu ponto fraco, meu irmão. O inimigo ele vai buscar o ponto fraco para atacar. E eu glorifico a Deus que o único ponto fraco que ele acha é esse. Porque eu sei que quando ele chegou nesse, ele já foi na minha esposa, ele já foi nos meus filhos, ele já foi no meu trabalho, ele já foi na vizinhança, ele já foi na família, ele já tentou de todas as formas. A única brecha que ele achou foi essa. Glória a Deus por isso. Porque ele vai atuar aonde você der brecha. E eu me alegro, porque a única brecha que ele achou foi essa. E sabe qual é a segunda coisa que eu me alegro? É que ele é um cachorrinho na coleira. Se Deus permitiu ele me atacar, é porque Deus tinha um propósito de provar a minha fé. Né? Ou você acha que não passou por ele e dizer, pastor Ítalo, sem condições de ir amanhã. Veja o plano B. Passou, meu irmão. Ele ataca e depois na mente. E eu digo, não, posso estar hoje, mas amanhã eu estou lá, em nome de Jesus. E a gente pegou uma equipe médica maravilhosa. Maravilhosa. Foi bênção. As duas médicas que me atenderam, bênção, o exame foi bem rapidinho, o remédio foi direcionado, já senti a reação na hora que eu tomei. A gente orou, Nira orou na ida, para que isso acontecesse. Se aconteceu, a gente saiu glorificando a Deus do hospital, e hoje eu estou aqui. E aí, as pessoas que estão fazendo o curso da UDF, que sofrem os ataques, eles não entendem. Aí começa a querer desistir, começa a faltar. E o pior, naquele dia que ele faltou, era exatamente a lição que Satanás não queria que ele ouvisse. E sabe o que é o pior? É que o problema do irmão parece que é único. A palavra diz que a quem muito é dado, muito é cobrado. Quem é mais atacado? O irmão que está fazendo o curso, o Margone e Glaucinho, que está na liderança? 2 vezes mais a liderança. Você nem faz ideia. Quem você acha que está sendo mais atacada? A liderança ou a coordenação? 3 vezes mais a coordenação. A gente é atacado direto. Mas quando a gente lê um texto desse como de Paulo na prisão, algemado, ali preso, né, acusado injustamente, e ele usa essas palavras para fortalecer uma congregação. O Senhor me dá essa palavra para me fortalecer, agora de noite eu aqui de pé, transmitir essa palavra para fortalecer os irmãos. Eu não entendo outra coisa senão vem de Deus, porque eu não tenho condições nenhuma física, nem há condições minhas, humanas, de estar aqui fazendo isso. Essa que é a verdade. Agora, desistir, só se for no caso. Tem. Porque para mim o morrer é lucro. Para a igreja de Deus o morrer é lucro. Não tema a morte, meus irmãos. Não tema nada que venha do inferno, porque o inimigo ele é limitado. Ele só ataca
Se ele vê brecha, e ele só ataca mediante a permissão do Senhor. A palavra diz que se você se sujeita a Deus, resistindo ao diabo, ele foge. Resistir ao diabo, ele foge. Mas ele foge se você estiver sujeito a Deus. Se você não tiver, ou se você desistir, ele não foge, ele vai atacar mais. Amém? A igreja está entendendo o recado do Senhor? Amém. Uma outra coisa que me alegra, e quando eu vi isso na carta de Paulo, mesmo despertando a retaliação do inimigo, que é constante, né, e ela é de todos os lados, meus irmãos, não é brincadeira, né? A gente passou uma com Margone, e graças a Deus, quando a gente está na mesma unidade de espírito, é interessante, por isso que Paulo fala disso, a unidade de espírito, a unidade da igreja, a gente está na mesma sintonia, acendeu a luz vermelha. Disse, meu irmão, chega aqui, é assim. Misericórdia, vamos orar. Mas se fosse fora da sintonia, tinha dado uma bronca, né, Margone? Grande. Mas, pelo contrário, a ação do inimigo despertou a gente uma ligação espiritual. E uma outra coisa que na oração o Senhor me mostrou que ia acontecer e que, porque ele permitiu aquilo, livrou de outra coisa bem maior. E é nessa fé, né, que se há retaliação do inimigo, se há ataque do inimigo, se nós sofremos por Cristo aqui, nós reinaremos com Cristo no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Da mesma forma, o sofrimento que a gente tem aqui não chega nem perto da glória que nós vamos ter. E isso é o que Paulo chama de lucro. Isso é privilégio. Não é abandonar a causa de Cristo por qualquer coisa. O pastor passou a fazer gabinete porque as pessoas entravam nos ministérios porque queria. Aí, quando via a realidade da responsabilidade, da oração, dos ataques, aí começava a faltar escala, começava a não vir para a igreja, e ele disse, não vou participar mais não. Eu cheguei a ouvir de um irmão que não entrava no ministério porque estava com medo da retaliação do inimigo. Cheguei a ouvir isso. Digo, misericórdia, irmão. Misericórdia. Podemos aplicar, meus irmãos, esse ensino de Paulo à congregação de Filipos, nós podemos aplicar ela para nós, destacando alguns pontos. São 4 pontos principais. O primeiro ponto é a necessidade de viver de modo digno na ética. Esse é o primeiro ensino que Paulo transmite aqui à congregação de Filipos e que pode ser aplicado para a congregação atual. Para nós, como corpo de Cristo. A igreja de Cristo tem que viver de forma digna e ética. Viver realmente como pessoas convertidas, tanto dentro da igreja quanto fora, lá no mundo. É a fé que vai moldando o nosso caráter. É aquilo que você fazia todo de errado, e agora você diz, eu não faço mais porque eu entendi o evangelho de Cristo, eu converti. Aí o cara que está do seu lado vai, usado pelo capeta, vai lhe atacar. Ele agora é santo, ele agora é isso, ele agora é aquilo, só vive na igreja. E começa os ataques dentro da própria casa, dentro da própria família. Nós temos 4 evangelhos na Bíblia. Quem me ajuda? O evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas tem um filósofo chamado Juan Carlos Ortiz, que ele fala que existe o 5º evangelho. E quando eu comecei a fazer leitura, eu concordei com ele. Alguém sugere qual é o 5º evangelho? A igreja. E por que ele faz essa comparação de que a igreja é o 5º evangelho? Porque nós somos o povo convertido, nós fomos convertidos
como cidadãos do céu. E aí, por esse motivo, a vida nossa é a Bíblia que o mundo mais lê. A Bíblia que o mundo mais lê é a sua vida de cristão. Se usarmos essa visão que esse autor usou aqui, a gente começa logo a entender que precisa de algumas coisas. Primeiro, viver de modo digno para não sermos pedra de tropeço para ninguém. Olha só a responsabilidade. Viver de modo ético, como cidadão do céu, conforme Paulo escreveu para Filipos. Para não ser pedra de tropeço na vida de ninguém, não ser apontado por ninguém. Como eu muitas vezes, na minha incredulidade, apontava. Aquilo ali não é exemplo de crente, e se for por ele eu não vou ser nunca. A gente termina sendo pedra de tropeço na vida de outras pessoas, porque elas estão lendo a nós, elas não leem a Bíblia, elas leem a nós como cristãos. Um segundo ponto que a gente precisa entender é viver de modo digno para fortalecer os demais membros do corpo. Quando a gente vive de modo digno, que a gente dá testemunho de fé, testemunho de vida cristã, aquele irmão que está ali meio fraquinho, ele começa a se fortalecer. Você chega lá a dar uma palavra de exortação, né, de ânimo, e ele começa a olhar a coisa, às vezes ele está olhando do lado errado, você chega, alerta ele para olhar do lado certo, e ele vê que a sua vida é um testemunho de que você segue o livro principal, que é a Bíblia. E aí você fortalece o irmão da igreja, da congregação. A igreja está entendendo? Amém? Viver de modo digno para ganharmos alma para Cristo, com o nosso testemunho de vida. É o nosso testemunho, é o livro que o mundo lá fora está lendo, que vai ser usado para a gente ganhar almas lá fora, porque senão a gente não vai ter autoridade espiritual para pregar o evangelho. Quem trabalha com evangelismo sabe disso aqui. Se você não for preparado, você é envergonhado pelo inimigo. O inimigo confronta. E eu vi uma vez confrontando os jovens, né, em que o cara sabia a Bíblia de ponta a ponta. Foi no Apenas Ames, não foi aqui perto da praça do... A gente estava no evangelismo do Apenas Ames e os jovens também saíram, e duas jovens chegou, tio, chega aqui, chega aqui. E quando eu cheguei, o cara sabia a Bíblia de ponta a ponta. Eu olhei para ele e disse assim, tem um espírito em você que não é seu. E você, com todo esse conhecimento, se você não praticar, você vai para o inferno. Com autoridade. Ele baixou. Digo, agora a gente vai orar por você. Você até parou de citar a Bíblia. Porque o inimigo, ele confronta, meus irmãos, se a gente não estiver preparado. Então, a gente tem que ser, a viver de modo digno, para que a gente possa trazer almas para o reino de Deus. Esse é o objetivo principal. Era o objetivo principal de Paulo e é o objetivo principal da igreja. Amém? A segunda aplicação prática para nós é a necessidade de unidade no trabalho da igreja. Nós somos a igreja de Cristo. A igreja é uma célula viva. Igreja não é um amontoado de gente buscando bênção, como muitos aí fazem. Junta um monte de gente para liberar palavras de bênção, para barganhar com Deus. Igreja não é isso. Igreja é um grupo único, todos focados no mesmo alvo, a pregação do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o objetivo principal da igreja. O resto, a gente costuma dizer aqui que é mimo que o Senhor traz para a gente. É graça, é tudo graça. Cada um de nós tem uma missão no reino, no corpo, que é a igreja,
E é outra mentira de Satanás. Se alguém disser que você é igreja individual, não é, viu? Mentira do capeta. Igreja é um corpo, não é um indivíduo. Devemos cumprir em unidade, jamais gerando discórdias ou trabalhando de forma isolada. Não pode ter membros dividindo ou divididos dentro de uma igreja, numa congregação. Temos que seguir a autoridade que Deus constituiu, seja ela o pastor principal, seja ela o pastor de jovens, seja ela o líder de ministério. Nós que somos subordinados a essa liderança que o Senhor constituiu sobre nós, devemos honrá-la e não discordar. A gente pode até alegar, colocar ponto de vista, como eu fazia com o pastor Léo, né? Mas aí a gente vai orar. Sabe que uma das coisas mais importantes na vida entre eu e minha esposa? Todo casal discorda de muitas coisas. A gente vem de uma criação diferente, de um emocional diferente, de um conceito de vida diferente. E aí Deus faz o milagre da união. E a gente, muitas vezes, em algumas posições de tomada de decisão, a gente discorda. Sabe a melhor forma de resolver isso? Oração. Eu falo uma coisa, não bateu com ela, ela fala outra coisa, não bateu comigo, amor, vamos orar, né? E sabe o que a oração produz? Confirmação no coração. Me traz uma alegria. Digo, Senhor, obrigado, amor, é isso mesmo, isso. Tu está certíssima. Da outra vez ela falou, amor, estava certo. Estava orando ali, o Senhor disse que era isso mesmo. Porque a gente está pautado a vida conjugal num princípio, que é o princípio do ambiente familiar saudável, um ambiente que o Filho de Deus se faz presente, é a terceira dobra. E quando ele é a terceira dobra, e você é convertido, não tem como, meus irmãos, não tem como. A palavra de Deus ela é fiel. Imagina, eu busco a Deus em oração, e eu chego diante do altar de Cristo, e vou lá peticionar, vou agradecer, vou interceder. Mas durante o dia eu tive um desentendimento com minha esposa. E eu estou aqui, ela está para lá e eu estou para cá. Uma hora ou outra eu vou ter que orar. Porque eu sou cristão e eu sou de Deus. E aí quando eu chego no altar do Senhor para orar, ou ela já veio para o altar do Senhor orar, né? Ou vem. E aí vai estar dois orando diante do altar do Senhor. O que é que você acha que acontece? Tem como continuar com a opinião distorcida se os dois estão diante do altar de Deus? Não tem. Porque aí o Espírito Santo vai trazer a palavra, que a sua oração não sobe se você não honrar sua esposa. O Senhor vai trazer à sua mente a palavra que diz que a sua oração não sobe, deixe sua oferta aqui, ó, sua oferta não vale nada. Vá lá e corrigir o problema. Depois você volta e bota a oferta. O Espírito Santo traz isso à mente. O Espírito Santo traz à mente de vocês, ó, não deixe o sol se pôr sobre sua ira. Vai trazer, se você ler a palavra, o Espírito Santo vai trazer. Aí você vai olhar, meu irmão, me perdoe. Não tem como, meu irmão, continuar. É simples. É dois diante do Senhor. O que é que causa? Arrependimento e perdão. Amém? Temos a necessidade da unidade de coração, de mente e de trabalho. Seguir a orientação do seu líder. Jamais se rebelar ou se auto-excluir de uma obra porque sua sugestão não foi aceita. Acontece muito isso. Você está num grupo, aí dá a sua opinião, aí prevaleceu outra opinião, você simplesmente sai do grupo porque a sua opinião não prevaleceu. Isso não é de Deus. Não é de Deus. Vigiem. Temos a necessidade de estarmos firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, na unidade da doutrina da palavra. Não do modismo ou doutrina de homens, mas na verdade da palavra. Por quê?
Porque fora da palavra não há verdade. Amém? Infelizmente, muitos cristãos se perdem, fraquejam e fogem do combate na hora da tribulação. Outros se distanciam dos irmãos e rompem a comunhão fraternal. Essa comunhão que é tão agradável aqui. E quando a gente está em casa assistindo pela internet, a gente fica pedindo, clamando misericórdia. Não é a mesma coisa. Essa comunhão aqui, ela não tem preço. O pastor Valber deve estar assistindo, né? Ele está sabendo lá o que é, né? O que a gente passa quando está em casa. É um negócio que difícil. Até para absorver é difícil. Paulo exorta a igreja de Filipos a estar congregando juntos e firmes, lutando pela fé evangélica. A terceira aplicação prática para nós é que temos a necessidade de ter coragem em meio à perseguição. A igreja de Filipos estava enfrentando ameaças de quebra de comunhão, meus irmãos, e de perseguição. Paulo os exorta a trabalharem unidos e também a enfrentar os adversários sem temor. Precisamos viver sem medo do futuro, entendendo que o padecimento por Cristo é uma graça. É graça. Pois até mesmo a perseguição, a igreja passa pela permissão de Deus. Às vezes eu vejo umas publicações no WhatsApp sobre absurdos que a mídia do capeta e os partidos do capeta usados pelo demônio criam leis e tentam colocar leis na Câmara, nas assembleias e nas câmaras de vereadores, leis absurdas. E quando eu vejo aquilo, eu digo, Maranata, eita, Jesus está perto. O Senhor liberou isso, já foi? Deus liberou, filho. Agora fala, misericórdia, não quer isso não. Vamos para a rede social meter o pau. Não, meu irmão. A gente tem que combater o bom combate. O bom combate não é na rede social, não. Amém? E eu digo, o senhor está pertinho. Não há nada que não seja permissão de Deus. Não tem Covid, não tem decreto de governador, não tem fecha igreja, nada que o Senhor não tenha permitido, e se Ele permitiu, Ele tem propósito. Amém? Nós temos que ter coragem para enfrentar os verdadeiros adversários da igreja nesses últimos tempos. Eu faço um parênteses aqui, porque a gente fala de adversário, e veio assim, o inimigo é outro, né? Lá, Efésios nos diz que a nossa briga não é contra a carne. Mas tem muitos casais que continuam brigando com a mulher, brigando com o filho, achando que a briga é o filho, é a mulher. Não, meu irmão, vá dobrar o joelho que você vai mostrar que tem um demônio ali atrás, lançando seta, com força, para desestabilizar a harmonia do seu lar. Fique atento. Não faz sentido uma pessoa que escolheu viver com você, que lhe ama, que tem intimidade com você, que teve filho com você, que vive em função de você, de uma hora para outra se levantar contra você. Não faz sentido. Tem algo errado. Mas eu estava estressada. O capeta usa o estresse para isso. Quando você está ligado, você sabe que a pessoa está estressada. Recua, filho. Orar. Vamos orar. E aí, quando a gente traz isso para a congregação, para a igreja, que é a ilustração de Paulo aqui, né, a gente entende que a nossa luta, o adversário é maior. Esse povo da mídia, esses governadores, esses prefeitos que se levantam, são apenas instrumentos do capeta. E Deus tem propósito. Amém? A sociedade está sendo cada vez mais secularizada. Ela tem deixado de ser cristã. E pouco espaço tem deixado para a igreja de Cristo
trabalhar. Cada vez mais estão minando. Nós assistimos à subversão dos valores familiares. Aquilo que a palavra de Deus, meus irmãos, ensina a respeito de sexo, de gênero, de família, vem sendo relativizado dia após dia. As verdades bíblicas, que tinha como verdade bíblica, estão sendo relativizadas. A questão de moralidade, de verdades absolutas que tem na palavra, estão cada vez mais abandonadas e hostilizadas. Cada vez maior a hostilidade contra o cristianismo. Aquilo que era subliminar há um pouco tempo atrás, hoje é velado, é frontal. Não tem mais arrudeio, não. A pessoa simplesmente bota lá, é uma lei, ponto. É um filme, pai, você tem que aceitar. Desenhos infantis, que era bem subliminar as coisas. Hoje é descarado. Faz vergonha assistir um filme infantil. Para selecionar um bom, é difícil. Por fim, meus irmãos, precisamos de coragem. Há um chamado à coragem. Pois vai chegar a hora que vamos ser chamados a defender a nossa fé e a pagarmos com a nossa liberdade, com a nossa reputação e talvez com a nossa vida. Vai chegar a hora que nós vamos ser confrontados, hostilizados, expulsos quando for pregar o evangelho de alguns lugares. Perseguição no trabalho. Perseguição no prédio que você mora, no condomínio. Perseguição através de decretos. Esses decretos que foram lançados aí, isso é fichinha para o que ainda vem. Isso é um treino. Está só treinando para ver como é que a gente reage. Grande vai ser o levante. E está escrito. A gente não tem que se assombrar, não, está escrito. E se está escrito e está se cumprindo, é porque as dores de parto estão se acelerando. É porque o dia está próximo. Maranata. A quarta e última aplicação que podemos tirar dessa palavra, desta carta, deste parágrafo que foi estudado, é entender o sofrimento em Cristo como privilégio e graça. Essa é uma das partes mais difíceis. Mas quando a gente está ligado no Senhor, aleluia, qualquer sofrimento ou retaliação por parte do adversário da igreja deve ser visto como privilégio e graça. A vida da igreja deriva daquele que exemplificou o padrão do morrer para viver. Nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Queria que Sarinha viesse por aqui. Sarinha está aí? Queria que a igreja ficasse de pé. Eu vou parar por aqui. A hora avançou. Eu tinha ideia que não ia dar tempo. É muito profundo o estudo, meus irmãos. E a gente começa a se deleitar. E aí, para resumir, é complicado. Mas que o Senhor aplique essa palavra, né, em nossos corações. E que possamos viver de forma digna do Evangelho de Cristo, combatendo o bom combate. E ao final da carreira, afirmar as palavras de Paulo, né? Combati o bom combate, guardei a carreira, guardei a fé. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Curva sua cabeça. Ora ao Senhor. E aí é uma oração que eu peço que você faça, buscando viver de acordo com o padrão da cidade celestial, como cidadão do céu, digno do cristianismo pela qual nós fomos chamados,
como igreja, como corpo de Cristo, como parte do corpo de Cristo, não no individualismo, não na guerra solitária, mas na comunhão da igreja, na comunhão dos santos, na unidade de espírito. A unidade de espírito, meus irmãos, ela é dada por Deus. Algumas religiões falam aí de ecumenismo, de juntar todas as religiões, porque o amor é maior do que as denominações, é mentira do capeta. A unidade de espírito quem dá é Deus, a sua igreja, para aqueles que foram convertidos em Cristo. Aleluia. Que o seu chamado para fazer parte do corpo de Cristo seja um chamado que ao final da sua carreira você olhe para trás e diga: valeu a pena. Eu estava ouvindo um testemunho de Gary Enzo essa semana, revisando uma aula preparando para a chegada do bebê, que a gente está fazendo uma turma online. E Gary Enzo dá um testemunho que eu achei fantástico. Bom, eu já assisti o vídeo várias vezes, mas nessa, quando ele falou assim, eu digo: oh, Jesus, é isso mesmo. A gente tem um bebê, tem um filho, e aí a gente tem a expectativa de como ele vai ser. Como ele vai ser quando estiver na minha idade, na fase adulta. A gente tem essa preocupação. E a gente começa a batalhar para forjar nele um caráter de Cristo, para forjar nele um caráter de cidadão do céu, para formar nele um caráter de homem de Deus, de esposo, de pai. E aí Gary Enzo, hoje já idoso, já bivovô, ele diz: eu olho para trás e vejo que a minha missão foi cumprida. Você que teve o chamado de Cristo para fazer parte do corpo de Cristo, você pode dizer que se comporta como cidadão do céu, como cidadão que vai ser herdeiro da pátria celestial, da Nova Jerusalém. Você tem condições de olhar para trás e dizer: eu me converti, de tal forma que hoje eu sirvo ao reino em primeiro lugar. Eu cumpro o que Cristo falou na sua palavra. Busca primeiro o reino. Essa palavra, meu irmão, ela é tão profunda. Ela é tão profunda que a própria palavra chama o resto de coisas. As outras coisas. O resto. Aquilo que você está tentando valorizar tanto nesse mundo, nessa pátria terrena, a palavra chama de resto. E ela aconselha você buscar primeiro o reino de Deus, para quando você chegar diante do Altíssimo dizer: eu faço parte do corpo de Cristo, eu tenho o meu nome no livro da vida, eu serei coluna do templo do meu Deus, eu farei parte da Nova Jerusalém, eu farei parte da igreja única do Senhor. E eu já comecei a fazer parte dela desde o primeiro dia que eu me converti. É certo que temos carrapichos, muita coisa ainda. O processo de santificação é lento e só termina na eternidade. É isso que o mundo não entende. Mas aí a gente vive de forma digna, para que nós não venhamos ser pedra de tropeço, para que nós venhamos ser testemunho vivo, como Paulo estava sendo naquela prisão, para que nós façamos parte do corpo de Cristo, de forma que seja digno do Evangelho, que fortaleça a unidade da igreja. Amém? Aleluia. Pai amado, querido Deus, em nome de Jesus, te agradeço pela sua palavra que foi aqui ministrada. Sabemos, meu Pai, que tudo vem de Ti, que a condução toda é dada pelo Teu Espírito Santo, o que foi derramado sobre nós. Que o entendimento também aqui, meu Pai, em cada um dos meus irmãos é dado por Teu Espírito Santo, à medida que cada um busca. E a minha oração, meu Pai, é que a Tua palavra tenha penetrado no mais profundo coração, no mais duro coração. Aleluia. E que essa palavra, meu Pai, possa penetrar de forma que nós venhamos a refazer alguns passos
diante do chamado que nós tivemos quando aceitamos ao Teu Filho como nosso Senhor e Salvador. Pai, nos ajuda nos dias difíceis. Os dias têm sido mal, a Tua palavra está se cumprindo. Nos ajuda, meu Pai, a tomada de decisão de forma digna, de forma ética. A postura correta, meu Pai, não tem sido fácil. Os empresários cristãos concorrem com as empresas que não são corretas. É uma concorrência desleal, meu Deus. A Tua igreja tem padecido, tem sido perseguida. Nos ajuda, Pai, a não fugirmos da batalha na congregação dos justos, para o propósito ao qual nós somos chamados. Todos nós somos chamados um dia por Ti. Um dia o Senhor tirou nossas escamas e nós reconhecemos que não era nada. Aleluia. Nós reconhecemos o sacrifício do Teu Filho na cruz do Calvário. Nós reconhecemos que agora pertencemos a um reino que é eterno. Louvado e exaltado seja Teu santo nome. Mas que começa nesta terra para que o Teu reino cresça, que o Teu nome seja propagado, que o Teu evangelho seja propagado até os confins da terra, até que o Senhor venha. Aleluia. Nos ajude, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, para que nós possamos pregar e continuar pregando o verdadeiro evangelho, mesmo que venhamos ser perseguidos, meu Pai, como já estamos. Nos ajuda, Senhor, a nos comportar dignamente como cidadãos da pátria celestial. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelas autoridades constituídas, meu Deus. Vá trabalhando na mente dessas lideranças, meu Pai, que foi o Senhor que constituiu, que o Senhor tem propósito, mas muitos deles, meu Pai, se desviam do propósito que o Senhor levantou para ele, para servir a outros deuses. Mas a Tua palavra diz que a nossa salvação, a nossa redenção será a morte eterna deles. Mas tenha misericórdia de nós, Pai, enquanto estivermos nesta terra, enquanto a Tua igreja estiver aqui. Nós sabemos que uma igreja perseguida é uma igreja fortalecida, mas nos ajuda a nos firmar os passos. Muitos, por uma simples pandemia, meu Pai, fugiram da Tua casa, da Tua presença. Muitos, nos ataques diários, têm fugido da batalha, meu Pai. Muitos se escondem de pregar o Teu evangelho, não dão testemunho que foram renovados, que foram resgatados pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Em nome de Jesus, Pai, nos ajude e nos fortaleça para que nós possamos ser um como igreja. Apenas um, meu Deus. Um corpo só em unidade de espírito, conforme o Senhor já determinou e nos chamou para isso. Que nós possamos estar como um só, para louvor da Tua glória. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amai-vos uns aos outros. Aleluia. Sujeitai-vos uns aos outros. Louvado seja Teu santo nome. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus. Não importa que Ele cresça e que eu diminua. Quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo saiba que o Pai nos enviou. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo saiba
Aleluia. Um só corpo, um só Deus, um só Senhor. Aleluia.